E aí, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo. No vídeo de hoje, mais um vídeo de circuitos elétricos, nós vamos aprender a fazer a correção de fator de potência. Nós vimos no vídeo passado a importância de monitorar a utilização da energia fornecida pela concessionária. E existe um indicador para fazer isso. Esse indicador é chamado de fator de potência, mas nem sempre a indústria está utilizando a energia de forma eficiente e inteligente. E para isso, muitas vezes, é necessária a correção deste fator de utilização, para melhorar a utilização do fator de potência, não é? A utilização da energia, tá? E aí nós temos esse indicador que monitora se a indústria, se a empresa está fazendo um bom uso da energia fornecida pela concessionária. Então nós vamos estudar hoje sobre correção de fator de potência. Lembrando para você que você deve, não é, baixar o e-book, não é? Faça o download do e-book que contém os principais conceitos, tá? E-book ilustrado, comentado com os principais conceitos do livro Circuitos Elétricos de Marcos Marcos. Então, entra aqui no link e faça o seu download, tá? Para que você possa acompanhar nossas aulas. Mas chega de conversa, vamos para a aula? Bem, correção de fator de potência. Então, na indústria, tá? Em nível industrial, a maioria das cargas são reativas indutivas, ou seja, elas dissipam muita potência, não é? Elas consomem, na verdade, muita potência reativa, tá? Então, isso faz com que a utilização de potência útil, tá, fique comprometida. E é justamente, tá, essa utilização, essa quantidade de cargas reativas que devem ser controladas e monitoradas pela indústria, tá? As cargas também podem ser resistivas, tá? Coloquei cargas indutivas, por exemplo, motor elétrico trifásico, não é? E carga resistiva, não é? Pode ser também uma máquina de solda, onde a defasagem entre tensão e corrente é zero, e também você pode ter um banco de capacitores, onde a defasagem, não é, entre corrente e tensão, entre tensão e corrente, é menor do que zero, tá? Então você tem na verdade aí esse panorama geral. A maioria, não é reativa, indutiva. Então perceba que a parcela é bem maior. Você tem uma parcela considerável de potência reativa, potência resistiva, nas potências ativas, né, compostas pelas impedâncias resistivas. Tá aí a parte azul do gráfico, e a parte amarela, realmente, nessa ordem aí, ou até menor, são as cargas capacitivas, tá? Então a distribuição na indústria é basicamente isso. Então percebam que as cargas reativas indutivas, elas estão presentes em maior parte. Então por isso que há uma preocupação muito grande por parte da indústria, por parte da empresa e por parte da concessionária para monitorar essas cargas. Enfim, as cargas resistivas, elas não provocam defasagem entre tensão e corrente. Elas recebem do gerador apenas potência ativa que é dissipada corretamente. Então eu coloquei aqui um símbolo, não é? Perceba que a senoide da tensão e a senoide da corrente, elas têm os seus picos, os seus vales, e a passagem pelos zeros são executadas, não é, no mesmo período de tempo, exatamente no mesmo instante de tempo. Então, pico, vale e passagem pelos zeros coincidem, tá? A senoide da tensão e da corrente em uma carga resistiva. Logo, o fator de potência de uma carga resistiva é sempre igual a 1.
Ou seja, o fator de potência é igual ao cosseno de zero, que é o cosseno da defasagem. Então, esse valor é igual a 1. Então, em uma carga resistiva, não é? Você está realizando o trabalho, transforma a energia recebida em alguma coisa, em calor, conforme nós vimos na aula de potência ativa, aqui em calor, movimento, em potência útil. Então, tudo aquilo que você está recebendo do gerador, você está consumindo tudo, transformando em trabalho, tá? Ou seja, uma máquina de solda, né, transformando em calor, um chuveiro elétrico também transformando em calor, e uma lâmpada incandescente, por exemplo, transformando em luz e também em calor. Então, quando você tem uma carga resistiva, na carga resistiva você tem apenas o valor, não é, nominal da tensão eficaz, não é, que é a especificação do equipamento, e a potência. Então, por exemplo, se você pegar um chuveiro elétrico, lá vai ter a tensão eficaz dele, não é, 220 ou 110, e a potência do chuveiro. Então, no equipamento só vai ter essas duas informações: tensão RMS, que é a tensão eficaz, e potência útil, potência dissipada. Isso você vai encontrar na maioria dos equipamentos resistivos. Aí eu coloquei aí, possui, não é, as cargas resistivas, possui filamento, né, no caso da lâmpada, ou resistência no caso de aquecedor, tá? Então, a maioria das cargas resistivas tem essas duas características: filamento, no caso de lâmpada, para liberar calor e emitir luz, e resistência no caso de aquecedores, como no caso da máquina de solda e do caso do chuveiro elétrico. Nas cargas indutivas, a carga indutiva ela traz a corrente em relação à tensão. Então ela recebe do gerador potência ativa e potência reativa. Lembrando que nós estamos falando de carga reativa, ou seja, você tem uma impedância, né, reativa. Então você tem uma parte resistiva e uma parte reativa ali dentro dessa impedância. Recebem do gerador as potências ativa e reativa. A ativa é dissipada e a reativa é devolvida ao gerador, que foi o que nós vimos. Logo, o fator de potência delas é sempre menor que 1. Por quê? Porque você tem uma parte reativa. Então você tem uma parte de potência que não está sendo utilizada. Por isso que o fator de potência em uma carga reativa nunca vai ser igual a 1. Porque você vai ter uma parcela de tensão retornando para o gerador. Aí eu coloquei os enrolamentos responsáveis pelo comportamento indutivo dessas cargas, né, são responsáveis pelo comportamento indutivo dessa carga. E na verdade são as bobinas: enrolamento primário e enrolamento secundário. Então, esses dois enrolamentos, na verdade, são as cargas reativas e indutivas. Porém, elas também dissipam, né, porque esses enrolamentos eles aquecem. Então, dissipam potência ativa por conta da resistência do fio, então dissipa calor. Então você tem os transformadores das indústrias, os motores de corrente alternada, os motores trifásicos, e você tem as lâmpadas fluorescentes, tá? Então nesses equipamentos, além da tensão RMS, tensão eficaz, além da potência ativa, você tem a potência parente e você tem o fator de potência, tá? Então, você tem essas especificações desse equipamento. Lembrando que na impedância, na carga reativa, você tem, não é, um símbolo de uma resistência elétrica, que simboliza a parte resistiva, e você tem um símbolo de uma indutância, que simboliza a carga reativa e indutiva. Então, as cargas reativas e indutivas geram campo e fluxo magnético, tá? E as cargas capacitivas, elas adiantam a corrente em relação à tensão. Elas recebem do gerador as potências ativas, não é? Que é a potência dissipada, e a reativa, que é devolvida. Logo, o fator de potência delas é sempre menor que 1. É menor que 1 também. Então, nós vamos ver nos slides posteriores agora
que você pode ter um fator de potência reativo, capacitivo, ou um fator de potência reativo indutivo, tá? Estas cargas não são comuns. Uma das exceções são os motores síncronos, né, que podem ter comportamento indutivo, capacitivo ou até mesmo resistivo, né? Não vai ser o foco do nosso curso aqui. Enfim, capacitores, motores síncronos, né, que no caso aí eu coloquei que dependendo do grau de excitação desse motor, ele pode ter um comportamento reativo indutivo, reativo capacitivo ou um comportamento resistivo. As cargas reativas capacitivas, né, nós podemos falar cargas capacitivas, elas são úteis para a correção de fator de potência. Então, como a maioria das cargas na indústria são indutivas, então para você fazer essa correção, você vai utilizar cargas capacitivas. O problema do fator de potência nas instalações elétricas industriais, não é? Então, por exemplo, quando você interliga várias cargas, não é, nas instalações monofásicas, as cargas elas são ligadas em paralelo com a linha, não é, com o sistema, não é? Então, todas as cargas ali, até na nossa casa, por exemplo, que é monofásico, você interliga tudo em paralelo, não é? A corrente total fornecida pela concessionária elétrica é defasada de um ângulo φ em relação à tensão. Essa defasagem é relativa, não é? É decorrente, é oriunda, né, das cargas reativas, que tem como característica defasar a tensão em corrente. Essa corrente é maior do que é necessária para fornecer potência ativa. Então, o que acontece? Essa parte é importante, porque apesar de você não ter a potência reativa sendo utilizada, você precisa, não é, como eu estou fornecendo energia, eu preciso ter um fluxo de corrente. Então essa corrente elétrica que está passando por ali, ela exige que eu tenha cabos maiores. Então, em uma instalação elétrica, não é? Eu coloquei aí a maioria das instalações industriais tem a corrente total da linha atrasada, visto que a maioria das cargas são reativas ou resistivas. Então o que acontece? Você tem uma corrente maior daquela que você precisa. Na verdade é isso. Então se você tem uma corrente maior, você precisa de cabos, né, maiores. Vou falar agora aqui, ó. A energia disponibilizada, mas não consumida, é prejudicial para quem? Então a concessionária está fornecendo, mas eu não estou consumindo. Quem é que se dá mal? Estou fornecendo potência aparente, eu consumo potência ativa, mas uma parte, ó, não está sendo consumida, está sendo devolvida. Existe um problema, porque eu, consumidor, eu só pago potência ativa, entendeu? Sendo que a concessionária ela fornece ativa mais reativa. E se eu estou consumindo muita potência reativa e não é uma potência que não está sendo utilizada, quem é que vai pagar essa conta? Se a concessionária está gerando, mas ela não recebe por essa geração. Ela está gerando essa energia a mais para você, mas você não está utilizando. Quem é que vai pagar a conta? Tá? Fator de potência 0,96. Então o que acontece? A energia em kWh cobrado pela concessionária refere-se à potência ativa e não à potência aparente. Então ela está gerando, mas ela não está recebendo por aquilo que ela está gerando. Ela está recebendo pelo que de fato você apenas consome nas potências, nas impedâncias e nas cargas resistivas. Ou seja, a concessionária ela só recebe em dinheiro somente a potência ativa consumida. Então, por isso, não é, que economicamente falando, isto é horrível para a concessionária, pois ela é obrigada a gerar mais energia do que o necessário. E ela só está recebendo pela potência ativa e não pela potência total que ela está fornecendo. Por isso, ela sobretaxa os consumidores cujas instalações elétricas operam com fator de potência menor que 0,85. Então, aqueles consumidores que não estão fazendo bom uso da potência recebida, eles são taxados. Aí o que acontece?
A instalação elétrica deve ter cabos com maiores diâmetros, não é? Visto que a corrente para um fator de potência baixa é maior. Então, eu vou ter uma instalação elétrica mais robusta e mais cara. E além disso, a concessionária multa as empresas. Então, para a empresa é prejudicial ter um fator de potência baixo. Por quê? Além de ter cabos maiores, eu vou pagar multa para a concessionária. Então, por isso que precisamos ajustar o fator de potência para ser igual ou maior que o limite imposto pela concessionária. Então, fazendo isso, eu reduzo a potência resistiva total da instalação. Esse procedimento técnico é chamado de correção de fator de potência. Então, o caso mais geral de instalação elétrica é composto por cargas resistivas, né? Cargas reativas. Então, se a impedância total é reativa, a corrente está atrasada e, consequentemente, o fator de potência é menor que 1. Quando eu corrijo o fator de potência, a correção se dá colocando um capacitor em paralelo com a sua instalação. Então, quando eu coloco, não é, esse capacitor ou um banco de capacitores, eu estou fazendo justamente a compensação do atraso de corrente, já que a função do capacitor é adiantar a corrente em relação à tensão. Então, é preciso calcular esse valor, não é? Então, eu coloquei essa técnica, não modifica em nada as cargas instaladas, pois eu não estou mexendo nas cargas resistivas. Então, não acarretando nenhum prejuízo ao seu funcionamento. Então, quando você coloca esse capacitor em paralelo, você não está alterando o funcionamento, tá, da concessionária. Então, o primeiro passo é conhecer o fator de potência e o segundo passo é conhecer o fator de potência desejado pela concessionária da sua cidade. Então, analisando fasorialmente, você tem um gráfico que está dessa forma, não é? Então, a potência ativa, não é? Ela é justamente simbolizada pelo eixo horizontal, pela abscissa, mas você tem a corrente total, que nesse caso aqui, não é? Está atrasada em relação à tensão. No caso da potência reativa, tá? No caso dessa carga aqui reativa. Então, você tem um ângulo φ de t, que o cosseno de φ de t é igual ao fator de potência. Então, aqui, ó, sem o capacitor, você tem esse ângulo. Quando você adiciona o capacitor, tá certo? Você adiciona uma corrente I de QC, e aí você reduz, não é? Veja o que acontece. Você reduz o ângulo, aí vira φd. E aí o cosseno de φd é maior. E aí você corrige o fator de potência quando você adiciona esse capacitor em paralelo. Você justamente, ó, você desloca a corrente, você diminui essa defasagem aqui, ó. Você está diminuindo essa defasagem. E para calcular esse valor, você tem essa fórmula, que é a potência ativa total, a frequência da fonte do gerador, não é? A tensão eficaz do gerador e a diferença das tangentes do ângulo de defasagem antes e depois da correção. Então, se é o capacitor do valor que deve ser conectado em paralelo para aumentar o fator de potência, o PT é a potência ativa total, o ômega é a frequência angular, o V é a tensão eficaz, não é? O φ de T é a defasagem da impedância antes da correção e o φ de D é a defasagem depois da correção. Então, o fator de potência é o cosseno de φ de T ou cosseno de φ de D. Lembrando, tá, que a potência ativa da instalação é igual à soma das potências ativas de cada carga. A soma da potência reativa da instalação é igual à soma das potências reativas de cada carga, só que a potência aparente total não é igual à soma das potências aparentes, tá? É igual à soma fasorial. Então, é só uma observação. Aqui está o resumo das equações. Nós vamos utilizar nos exercícios dos próximos vídeos. E eu espero que você acompanhe. O fator de potência pode ser indutivo ou pode ser capacitivo, tá? Então, se você gostou, são muitos conceitos, tá? Mas nós vamos estar exercitando esses conceitos
nos nossos vídeos de exercício. Então, não esqueça de inscrever-se, curtir e comentar o nosso vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.